depois da aprovação em primeiro turno. O plenário agora vota os destaques, que são aqueles pontos do texto que podem ser alterados antes da votação em segundo turno. É a PEC 4519, a reforma tributária. Fala neste momento no plenário da Câmara a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal. A PEC, a reforma que será votada por completo no dia de hoje. Já teve a aprovação em primeiro turno, agora estão apreciando os destaques e depois vai ter a votação em segundo turno. Isso apontado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, ou seja, esta sessão que você está vendo aí na sua tela vai se prolongar ainda durante a noite de hoje e a gente te conta tudo em detalhes. Por enquanto, vamos ver como foi a aprovação em primeiro turno. Aprovado hoje o texto base da proposta de emenda à Constituição da reforma tributária, os deputados ainda votarão os destaques que podem alterar o projeto. A expectativa é concluir a votação hoje. Vamos ver no VT. Em nova rodada de votação, a Câmara dos Deputados aprovou hoje, em primeiro turno, o texto base da reforma tributária por 371 votos a favor e 121 contra. A reforma simplifica tributos federais, estaduais e municipais e estabelece a possibilidade de tratamentos diferenciados e setores com alíquotas reduzidas, como, por exemplo, serviços de educação, medicamentos, transporte coletivo e de passageiro e produtos agropecuários. Antes de ser submetida a um segundo turno, os deputados ainda votarão os chamados destaques, que são sugestões de mudança no texto. Com o término do segundo turno, a PEC poderá seguir para a promulgação. A reforma foi votada após reuniões entre os presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, e os relatores da proposta nas duas casas. O objetivo é de manter o texto comum aprovado pelas duas casas que permita a promulgação imediata. Foram retirados alguns trechos incluídos pelo Senado, como o que previa a criação de uma contribuição de intervenção no domínio econômico, o CID, para manter a competitividade da Zona Franca de Manaus. O relator também suprimiu do texto a criação de uma cesta básica estendida com impostos reduzidos e retirou uma regra que premiava estados que arrecadassem mais durante a transição da reforma. Pela PEC, 5 tributos serão substituídos por 2 impostos sobre valor agregado, um gerenciado pela União e o outro com gestão compartilhada entre estados e municípios. A contribuição sobre bens e serviços, com gestão federal, vai unificar o IPI, o PIS e o CONFINS. E o Imposto sobre Bens e Serviços, com gestão compartilhada, Estado e municípios, unificará o ICMS estadual e o ISS municipal. O governo espera que, com a simplificação tributária, haja um aumento de produtividade e, consequentemente, redução de custos para consumidores e produtores. Segundo a proposta, o período de transição para a unificação dos tributos vai durar até 7 anos, entre 2026 e 2032. A partir de 2033, os impostos atuais serão extintos. Pontos principais desta reforma, que é muito ampla, que mexe com a forma do Estado cobrar impostos sobre os contribuintes, sobre o cidadão. A gente trouxe aí um pequeno resumo para você. Você segue vendo imagens ao vivo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, tocando a votação da PEC ainda nos destaques depois segundo turno. A PEC que foi aprovada com 371 votos a favor e 121 votos contra. A bancada piauiense, diga-se de passagem, de 10 deputados, votou em peso a favor do texto da reforma. Seu destaque desta aprovação, Alessio Rodrigues. Nanias, eu ainda chamo destaque para a questão da votação, né? A gente teve aí mais de 100 parlamentares que votaram de forma contrária a essa reforma que era esperada há muitos anos. A gente comentou bastante aqui no Ciência Política dessa expectativa que não só a gente tem,
mas que todos os brasileiros já nutriam há bastante tempo, há muitos anos, que essa reforma fosse aprovada. Tudo bem que ainda não é a reforma mais ideal, a perfeita, que poderia ter sido colocada para votação hoje. Inclusive, alguns destaques até reduzem a reforma da forma que foi proposta inicialmente pelo Congresso, mas é a reforma que a gente tem, com o Congresso diverso que a gente tem, multipartidário, com diversas ideologias, com diversos pontos de vista, é a reforma que a gente pode aprovar nos dias atuais com os parlamentares atuais. Então, é de se comemorar nesse primeiro turno, apesar de não ser, como eu disse, a reforma ideal, mas já foi uma aprovação de algo que a gente esperava há muito tempo, que simplifica a questão dos impostos e pode ajudar também a questão da economia no Brasil. Então, eu chamo a atenção para essa questão da votação, que apesar de, enfim, ser tão importante para o país, ainda teve mais de 120 votos contrários. Então, eu chamo a atenção para esse ponto, mas é de se comemorar, né? A aprovação no primeiro turno, espero e acredito que vai ser aprovado também no segundo, Ananias. João? A reforma, mais uma vez, deixou a desejar. É ruim? Mas é melhor do que nada. A situação, eu acho que mais complicada que se teve aí foi, primeiro, se esticar o prazo de implantação. Por quê? Porque isso demanda uma estabilidade. Aí você vai dizer, não, tem que botar um prazo, porque tem a segurança jurídica. Não, segurança jurídica se dá com um fato estabelecido e pronto, e acabou. Por que o governo não fez isso? Por que o Congresso fez isso? Porque o governo não tinha maioria para fazer isso. Para fazer diferente, né? Para fazer diferente. O segundo ponto, voltou-se, mais uma vez, a se fugir dos pontos das grandes fortunas e do mercado financeiro. O que se houve foi uma simplificação tributária em cima do pobre. O pobre vai pagar a mesma coisa de forma mais simples. Mas pouca coisa muda, a não ser o cashback que eles inventaram lá, que é um negócio meio complicado, porque vai depender de um acordo entre as câmaras setoriais da agricultura, o governo, o Conselho Monetário Nacional, um negócio que nunca saiu nem no tempo normal, quanto mais agora, né? E um dos pontos pior, o imposto do pecado. O imposto do pecado, eles limitaram o imposto do pecado. Explica o que é, João, o imposto do pecado. O imposto do pecado é um imposto sobre os produtos que são nocivos à saúde. Tabaco, bebidas, algumas espécies de medicação que não são medicações, que na verdade são dermos cosméticos que têm efeitos nocivos em alguns casos. Então, o que aconteceu? Eles fixaram a margem, não tinha limite. O governo tinha uma liberdade para, de acordo com a demanda, fazer essa ampliação, o que é salutar. Sim. Até para limitar problemas de saúde pública. Eles limitaram lá. A outra parte complicadíssima que está aí, os tratamentos diferenciados que foram dados para determinadas categorias. Com todo respeito, eu sou acadêmico da área, mas por que um advogado é melhor do que um jornalista? Por que ele é melhor do que um trabalhador e vai pagar menos? Me explique. Entendi. Qual é o conceito para isso? Não há justificativa nenhuma. A justificativa, sabe qual é? É a preponderância de poder de determinados grupos dentro do Congresso. Então, eu acho que a reforma tinha que acontecer, tinha. Porque, pelo menos, a gente vai ter uma bagunça, vamos dizer assim, uma desorganização reduzida. A gente sabe que não vai funcionar, que vai ter que fazer ajuste, mas está lá para ser melhorada. Ao contrário do nosso colega aqui do lado, que acabou, né? Para mim, a Argentina é um banco em liquidação. É o Banco do Estado do Piauí, quando o Banco do Brasil comprou naquela época. É só esperando depreciar o patrimônio e entregar o passivo e o ativo, né? Mais o passivo, que ativo não tem de nada. Francis Teixeira. Ananias, o meu destaque nessa reforma tributária é a questão da diferenciação de alíquotas diferentes para determinados setores e setores essenciais para a população brasileira, como da saúde, educação
isenção de impostos para medicamentos de tratamento de doenças como o câncer. E também o que chama a atenção é a derrubada da emenda em que parlamentares do Sul e do Sudeste tentavam retirar o benefício para montadoras que se instalarem nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste, porque caso não fosse derrubada, essa emenda dificultaria a chegada da BID, que é uma montadora chinesa, ao polo de Camaçari, na Bahia. Então essa é uma vitória não só do governo Lula, que anunciou a chegada dessa montadora a Camaçari, na Bahia, mas também uma vitória dos parlamentares das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, porque aconteceu sim um lobby de governantes, de parlamentares do Sul e do Sudeste para derrubar essa emenda. Eu destaco especialmente o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que era contrário a essa medida. Então é mais um ponto que eu considero favorável dessa reforma tributária. Claro que não é a ideal, não é a reforma que se esperava, mas é, como o Alessio sinalizou, a que se tem para esse momento e saiu após décadas e décadas de espera. É possível, né? É possível. Kátia Um dos pontos que só para citar, que eu esqueci de dizer, Ananias, não, é só um pontinho que é para que ele tocou, que é muito importante, a gente deixou de falar, que é a questão do... Deixa eu ouvir a Kátia, você pesquisa direitinho aí, tá bom? Vai lá, Kátia. Bom, primeiro que quando a gente começou a discutir isso aqui, eu disse que a reforma seria aprovada. Verdade. Apesar de tudo. Inclusive, neste prazo. E disse por quê? Porque o que estava faltando era, primeiro, a articulação do governo, tentar fazer alguma articulação, e segundo, trabalhar aí para colocar junto à opinião pública que, mesmo não sendo a reforma ideal, e eu discordo também muito da forma como tudo foi debatido. De ontem para hoje, o Congresso Nacional aprovou. Primeiro, para você ter uma ideia, esse ano inteiro o Congresso teve 4 sessões deliberativas. Quando a gente fala Congresso, é a reunião Senado e Câmara, né? Que são assim que define. Então, foram só 4. É muito pouco debate para um país que tem tantas pautas, tantos projetos a serem discutidos e todos polêmicos. E de ontem para hoje foram aprovadas inúmeras coisas que necessitavam ter sido discutidas e poderiam ter sido aprimoradas, mas é do jogo e é um artifício, inclusive, usado pelos presidentes aí das duas casas e aceito pelos deputados. Isso aí é uma questão que o eleitor que percebe e se sente incomodado e entende que isso prejudica o país, você vai poder resolver daqui a 4 anos. Aí, então, o ponto que eu acho, o João falou aqui em relação à questão, mais uma vez se fugiu da questão das fortunas, dos bens, a perspectiva nossa é ficar com o maior IVA, né? O imposto que juntou 5 impostos que pagamos, o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que vai ser cobrado no consumo, né? Isso também mexe com a guerra fiscal, que é um problema que acontece há muito tempo e agora está pacificado. Vai ficar o maior do mundo, a perspectiva de 28%, o maior do mundo, exatamente pelo fato de que no nosso país não existe a compensação na tributação em quem tem bens e em quem tem fortunas. A gente paga imposto por consumir. Nos outros países ele é menor exatamente porque já existe isso, né? A tributação das grandes fortunas paga... cobre, entre aspas, para que tenha um imposto menor para todo mundo. Um imposto menor. Esse foi um grande pecado, mas foi aprovado. E o trabalho mais árduo começa agora, nas discussões aí dos pormenores, que é na regulamentação, os impactos realmente só em 2032, mas o primeiro passo foi dado. E agora a responsabilidade é essa, debater e formular uma legislação que realmente proporcione desenvolvimento ao país. Eu tenho que avançar, João, mas eu vou ouvir você. Porque senão ninguém vai conseguir entender nada, Nilson. Dessa reforma aí, a gente vai falar de um ente ET. O que foi contemplado com a redução do IVA? Bora lá, do IVA federal.
foram serviços de educação, serviços de saúde, dispositivos médicos, entre os quais as formas nutricionais, dispositivos de acessibilidade, medicamentos, produtos, cuidados básicos de saúde menstrual, serviço de transporte coletivo, passageiro, rodoviário, metroviário, de caráter urbano, semi-urbano e metropolitano, alimentos destinados ao consumo humano, sucos naturais, sem adição de açúcar e conservantes, então não vai ter isenção para ninguém. Produtos de higiene pessoal, limpeza, majoritariamente consumidores por família de baixa renda, produtos agropecuários. Eu tenho que avançar nessa lista grande. No final tem um negócio aqui engraçado. A Câmara manteve uma inovação proposta pelo Senado do texto original, que incluiu a possibilidade de cortar 30% dos tributos cobrados sobre a prestação de serviços profissionais liberais, como advogados e contadores. Esses dois já estão lá expresso. Sim. Vírgula. Uma lei complementará poderá incluir outras categorias. Vai vir muita coisa o velho jeitinho brasileiro. Se faz uma lei para se criar um meio de simular, né? O João está apontando um jabuti aqui. E o detalhe maior. Foram vários. A Zona Franca de Manaus acabou, né? Foram a Zona Franca de Manaus acabou. Que ainda vai ser judicializada também. A Aline vai cortar meu pescoço, eu tenho que avançar. Muito bem, olha, trazer agora para vocês. É claro que essa reforma tributária ainda vai gerar muito debate, a gente ainda vai voltar ao tema aqui no